A aula de hoje é sobre equação do primeiro grau, apenas a primeira parte. Por quê? Nós temos muita coisa para falar de equação do segundo grau e essa é uma aulinha introdutória do que é uma equação e do principal método de solução de equação do segundo grau, que é a nossa fórmula de Bhaskara. Vamos entender? Então, ou seja, uma equação para ser definida do segundo grau, qual que é a coisa mais importante que ela tem que ter? Esse termo elevado ao quadrado. Ela precisa ter uma variável elevada ao quadrado. Professora, se ela tiver elevada ao grau 3, ela não é equação do segundo grau. E se ela tiver apenas essa carinha, ela também não é do segundo grau. Ela só vai ser do segundo grau se ela tiver esse expoente elevado a 2. Segunda coisa que uma equação do segundo grau precisa ter para a gente começar a resolver. Ela precisa ser igualada a zero. A gente costuma falar que a gente tem que dar uma ajeitadinha na equação para deixar ela nesse formato. Um termo elevado ao quadrado, um termo x elevado ao primeiro grau e esse termo c, que seria o nosso termo independente. Ele representa o número. Professora, tem outras carinhas de equação do segundo grau? Sim, eu não vou falar delas nessa aula, mas eu vou apenas te mostrar, tá? Quando você tem esse termo aqui, tá? A gente chama ela de incompleta, ou seja, está faltando o termo C. Vou dar um exemplo aqui para você, tá? De equação que é incompleta, ok? E nós também podemos ter essa carinha aqui, ou seja... Aqui está faltando quem? Aqui está faltando o meu número, tá? Eu tenho o termo do segundo grau e o termo do primeiro grau. Aqui eu tenho o meu termo do segundo grau, mas eu não tenho o meu termo do meio. Eu só tenho um número e uma letra. Essas são as possibilidades de equação do segundo grau. Essa aqui a gente chama de forma completa. Essas aqui são as formas incompletas, que daqui a pouquinho eu vou explicar para você numa outra aulinha como é que são as maneiras mais simples. Pode resolver por Bhaskara? Pode sim, senhor. Mas existem outros métodos que são mais fáceis da gente resolver as equações incompletas. Vamos entender, afinal de contas, essa equação, o que representa cada coisa dessa aqui na nossa fórmula. Como que a gente faz para encontrar a solução da equação. Então, lembrando que ela precisa estar igualada a zero. Então, para a gente poder aplicar a fórmula de Bhaskara, se vocês repararem aqui, ó, eu tenho o termo B, termo A, termo C. Se você reparar, eu tenho o termo A, eu tenho o termo B e eu tenho o termo C. Eu preciso reconhecê-los nessa equação. Ou seja, aqui nessa equação eu preciso achar quem é o B, preciso achar quem é o B e preciso achar quem é o C. Quando vocês estudaram expressões algébricas, a gente mostrou para vocês que toda isso aqui, olhado, né, separadamente, eu tenho um termo numérico e eu tenho uma parte literal. Toda equação a gente tem a parte literal e o coeficiente numérico. Mesmo esse x que não apresenta nenhum número ali na frente, ele tem sim a sua parte numérica. É porque nós não temos o hábito de escrever um x quadrado. Todas as vezes que o x representa 1, a gente não tem o hábito de escrever. Aqui, ó, se eu for escrever isso aqui para você, normalmente eu não coloco 1x mais 3, a gente não tem esse hábito. Mas a gente precisa ler esse 1 aqui quando a gente escreve. Então, ou seja, o termo que está acompanhando o coeficiente numérico do meu termo x quadrado, ele é quem? Ele é o 1. Agora, daqui em diante, como ele está explícito, fica mais fácil da gente ver. Quem que é o termo B? Quem que é que está acompanhando o meu x do primeiro grau? É o menos 4. Por favor, atenção ao sinal. Equação do segundo grau, o que vocês mais erram é sinal. Você vai ver na hora de aplicar a fórmula. O termo C, ele é o nosso termo independente. Ele é chamado de independente porque ele não tem nenhuma letra ali grudado nele, ou seja, ele não vai variar, tá? Igual o 4x aqui pode variar, porque ele está acompanhado de uma variável. O termo C é o meu número e ele jamais vai mudar de lugar. Então, por isso que ele é chamado de termo independente e isso tem outro significado também quando nós vamos para os gráficos. Ok, professora. Aprendi a achar quem que é o meu termo A, aprendi a achar quem que é o B e aprendi a achar quem que é o termo C. Agora nós vamos para a nossa abençoada fórmula de Bhaskara, que vocês, a grande maioria de vocês, tem muitas vezes até um trauma em relação a ela. Não é o único método de solução, nós temos outros. Os professores têm mania de martelar em cima dessa fórmula, por quê? Porque ela é a única fórmula que serve para qualquer equação, incompleta, completa, quando a raiz é racional, quando não é, ok? Ela resolve qualquer equação do segundo grau. Os outros métodos que nós temos é mais complicado da gente aplicar. Então a gente martela primeiro na fórmula de Bhaskara, depois a gente ensina para vocês outros atalhos existentes para resolver essa equação.
Então vamos lá, eu já tenho quem é o meu A, o meu B e o meu C. Eu vou agora aplicar a minha fórmula de Bhaskara. Gente, o que é aplicar a fórmula de Bhaskara? Eu vou pegar a minha letra e substituir pelo meu número. Voltamos à nossa aulinha de expressão algébrica. Toda vez que a gente vai calcular o valor numérico de uma expressão algébrica, que nós aprendemos lá no 8º ano, é isso que nós vamos fazer aqui, tá? Ou seja, a minha expressão é menos B. Menos, qual que é o valor do meu B? Menos 4. Eu estou substituindo a minha letra pelo número que nós temos aqui. Mais ou menos a raiz de delta. Só uma pausazinha aqui rapidinho. Normalmente, quando nós vamos aplicar a fórmula de Bhaskara, a primeira coisa que nós fazemos é calcular o valor de delta. Nessa aula, eu vou fazer para você tudo junto, mas normalmente vocês vão entender por quê. Primeira coisa que a gente faz é calcular o valor de delta. Ele é a coisa mais importante da equação, ele tem um significado. Inclusive, assim, quando o seu delta dá negativo, você não precisa nem continuar, porque aquela equação não tem solução, tá? Aqui eu estou fazendo tudo junto, mas o ideal é que você primeiro ache o valor de delta, depois você joga nessa formulazinha aqui, ok? Vamos lá. Então aqui, olha só, quem que é o meu delta? No lugar de delta agora, eu vou colocar essa expressão algébrica. Delta é B ao quadrado. Quem que é o meu valor de B mesmo? Menos 4 ao quadrado. Vou aumentar aqui, ok? Vamos lá, ó, menos 4. Vou passo a passo para vocês verem a substituição. Agora que eu tenho multiplicação, tá? Coloquei a multiplicação aqui para vocês verem. Nós temos o hábito de escrever isso daqui, mas aqui eu fiz questão de colocar o pontinho. Vamos lá, quem que é o meu termo A? O meu termo A é 1. Quem que é o meu termo C? Menos 5. Ok, apliquei o meu delta. Sobre quem, pessoal? Sobre 2A. Sobre 2 vezes, qual que é o valor do meu A? É 1. Vamos parar de novo, porque a minha intenção aqui é que você entenda o passo a passo. Inclusive, eu acho que essa aula vai ficar um pouquinho maior. Gente, aqui é substituição, tá? Então, inclusive, aqui é calcular, nós estamos calculando o valor numérico dessa expressão algébrica, tá? O que eu fiz aqui foi basicamente isso. Peguei uma expressão que era de letras e substituí ela por números. Qualquer número? Claro que não. Os números que me foram dados pela minha equação do 2º grau. Agora, pessoal, é a parte mais fácil. Se você não errou até aqui, olha, daqui em diante, você pode ir com mais pressa. Ó, mais rápido, né? Esse menos aqui, ele vai tornar essa equação aqui mais 4. O menos, ele inverte o sinal. Mais ou menos. Já vamos entender o mais ou menos também. Toda vez que eu tenho uma potência 2, esse meu resultado é positivo. 4 vezes 4, 16. Menos vezes menos, isso aqui vai dar mais. 4 vezes 5, 20. 2 vezes 1, 2. Vamos continuar devagarzinho aqui. Agora eu tenho meu 4 positivo, mais ou menos a raiz de 36 sobre 2. Vamos agora entender por que eu tenho esse mais ou menos aqui na frente do meu delta. Quando nós estudamos a equação do 1º grau, eu falei para você assim, olha, quando você tem uma infinidade de números que nós temos, apenas um se torna a solução daquela equação. Você só tem um único número dentre todos os números existentes no planeta que torna verdade a minha equação. Foi isso que eu falei para você lá na aulinha de equação do 1º grau. O que eu tenho para falar para você aqui agora? Agora, a sua equação é do 2º grau. Sendo do 2º grau, você pode ter duas soluções. Professora, se eu tiver uma equação do grau 3, eu posso ter 3 soluções? Sim, você terá 3 soluções. E assim sucessivamente, vamos parar por aí, senão você vai ficar louco. Vamos só que eu tenho duas soluções. Então, pessoal, aqui nós costumamos dividir em duas soluções. Como que você vai aplicar isso aqui na prática? Aqui eu não tenho mais ou menos, então é isso que eu vou fazer. Eu vou colocar, aqui eu não tenho um radical aqui, a raiz de 36 não existe? A raiz de 36 é 6, né? Eu vou colocar uma raiz negativa e a outra positiva. Vou colocar uma raiz positiva e uma outra negativa, para que eu possa calcular os meus dois possíveis valores não, certeza, né? Os meus valores que tornam verdade essa minha equação. Vamos lá? Voltando, pessoal. Aqui, então, aqui eu tenho o quê? Eu tenho mais 4 menos 6. Eu vou ter menos 2 sobre 2 e aqui eu vou ter 10 sobre 2. Ou seja, aqui eu tenho menos 1 como resposta e aqui eu tenho 5 como resposta. As minhas duas soluções, expoente 2, duas soluções
que eu tenho para a minha equação, eu convido você a pegar esses valores, substituir ali e você vai ver que a sua equação, ela vai dar verdade. Se você resolver isso daqui, ó, substituir menos 1 ao quadrado, menos 4 vezes menos 1, você vai ver que isso aqui vai ser igual a quanto? Você vai ver que vai ser igual a zero. Se você fizer a mesma coisa com 5, tem que dar zero. Ai, professora, não deu zero. Só lamento, a sua conta está errada. Porque se você encontrou a raiz ou solução da equação, ela precisa, lembra do sinal de igual, ela precisa ser verdade. Isso daqui precisa ser verdade. O valor que você substituir, ele tem que ser verdadeiro e tem que dar zero. Chegamos ao final da nossa aula de equação do segundo grau, apenas a primeira parte. Essa parte eu fiz questão de fazer ela mais minuciosa, mais devagar, para que você possa entender. Talvez da segunda parte em diante, você já vai ter entendido como é que a gente faz essas substituições e a gente vai um pouquinho mais rápido. Mas não se preocupe, tem muita coisa para falar desse assunto, ok? Então, se você já gostou dessa aula, deixa o seu joinha, compartilha com algum amigo que você sabe que precisa entender isso daqui e eu te espero na próxima aula. Acabou!